Boa tarde, pessoal. Meu nome é Débora, tá? Eu curso a graduação de licenciatura plena em Educação do Campo e a professora Márcia me deu a oportunidade de trabalhar com vocês as disciplinas de História e Geografia nessas 2 semanas, tá? Então, assim, oitavo ano 81, a gente vai trabalhar a colonização inglesa da América. Como que os ingleses colonizaram a América, como se formou a América. Só vou arrumar um pouquinho aqui e já continuamos. Dessa maneira não atrapalha a apresentação, né? Então, tudo começou pelas navegações marítimas no século XV, tá? Os pioneiros foram Portugal e Espanha. Eles buscavam por regiões que eles pudessem explorar, né? Pegar metais preciosos. Porém, a Inglaterra ficou com medo, os ingleses, que essas navegações marítimas não dessem certo. Então, eles resolveram assim, vamos esperar para ver se vai dar certo Portugal e Espanha. Aí depois a gente vai. E tiveram muito sucesso, então outros países também resolveram se aventurar em busca de outras regiões que pudessem ser exploradas, certo? Aqui, no século XVI, né, com a ambição dos ingleses de conquistarem outras terras, surgiu a política mercantilista, que era acumular riquezas, acumular regiões que eles pudessem explorar, né? Aí, com isso, teve a fundação de 2 companhias. A Companhia de Londres, que depois ficou responsável pela região sul, e a Companhia Plymouth, que recebeu o monopólio das regiões do sul. Então, houve uma união entre o rei, entre a burguesia, né, para financiar essas expedições marítimas e que pudessem encontrar regiões que pudessem ser colonizadas, certo? Vamos lá. Colonização inglesa na América. A primeira tentativa de colonização ocorreu em 1584 a 1587. A primeira expedição foi por Walter Raleigh, território da América do Norte. Foi esse carinha aqui que ele foi fazer a expedição. Porém, a expedição dele não deu muito certo, porque os nativos se revoltaram e ele acabou perdendo. Mas em 1607, uma outra companhia conseguiu dominar os nativos dessas regiões, fundando então a colônia da Virgínia, que foi a primeira região dominada pelos ingleses. Então, na colônia da Virgínia, os ingleses resolveram investir na produção de tabaco, que era um produto altamente lucrativo, que vendia muito bem. Depois, com o passar do tempo, foi conquistada outras regiões, que seria para a produção de produtos agrícolas, que foram as colônias da Geórgia, Carolina do Norte e do Sul, Malard e Delaware. E daí, assim, se formou as 13 colônias, tá? Aqui nós temos um mapa das 13 colônias, tá? Com as cidades de Massachusetts, Connecticut, Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, Malard, Delaware, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, que formaram as Américas, bem como diz aqui, América do Norte, América Central e América do Sul. Essas 13 colônias formaram as Américas do Norte, Central e do Sul. Eu não falo muito bem inglês, assim, então... E corrijam, pesquisem no Google bem certinho como é que se pronuncia o nome. Então, aqui as 13 colônias, né? Vamos
colônias do norte, elas foram colonizadas por protestantes puritanos, tá? Esses imigrantes eram denominados pais peregrinos, tá? E tornaram-se famosos pelo compromisso firmado de conviverem sempre juntos. Os peregrinos acreditavam ser eleitos por Deus. Depois teve a colônia do centro, que foi formada por Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. As colônias do sul era Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, as colônias da América do Norte, que desenvolveram economias religiosas e sociais, tá? Assim, ó, uma questão da região sul é que os colonos de lá, o pessoal que colonizou a região sul, eles visavam bastante os lucros nos produtos agrícolas que eram vendidos na Europa. Então, a mão de obra era escrava, semelhante ao tipo das colônias de Portugal e Espanha. Colonização inglesa. Agora vamos falar das 13 colônias. Então, tinha a colônia na região norte, que era a colônia de povoamento, e na região sul havia a colônia de exploração. Então, assim, há uma diferença entre as duas colônias. A colônia de povoamento, a mão de obra ela era livre e assalariada, tá? A economia era de pesca, cultivo de cereais, criação de gado. Já as colônias do sul, a mão de obra era escrava, eles visavam somente o lucro, a produção de tabaco, arroz e algodão, tá? E também na região sul teve a questão do latifúndio, sistema de plantação. Colonização inglesa, tá? Características. Nas colônias do norte, era a produção diversificada e preocupação com o comércio interno. Tá? Criação do triângulo comercial, tamanha era a autonomia dessas colônias, que havia troca comercial com outras regiões e que não pertenciam à Inglaterra, como as Antilhas da Europa das Antilhas, Europa e África. As colônias do sul era extremamente escravista, relação senhor-escravo. Economia essencialmente agroexportadora. Institucionalmente, contudo, também aderia ao governo self-government, que seria o governo acima de qualquer coisa. Vamos ver. Aí teve as colônias de centro. As colônias de centro também tinham participação ativa no triângulo comercial intenso, um comércio intercolonial, que o mercado era forte nos serviços, o que aumentou consideravelmente a ideia de serem independentes, tá? As características gerais das colônias é que, apesar de terem liberdade religiosa, eles já aspiravam ideias iluministas. Era uma sociedade extremamente preconceituosa contra os povos não brancos. Se tu não era branco, tu não prestava, tu não servia para nada. E jamais acreditaram na ideia de coexistência com os indígenas. Aqui, como já falamos, a ocupação dos territórios, né? A região sul, com gêneros tropicais para a exportação, como tabaco, arroz, anil, grandes propriedades escravocatas alinhadas ao pacto colonial. Região sul, lembrem, escravos. A mão de obra era escrava, escravocatas, daí com o pacto colonial. A região norte, o clima semelhante ao europeu, portanto, sem condições de cultivos tropicais. Então, na região norte não tinha como cultivar produtos tropicais, tá? Voltados para a questão da exportação. Então, pequenas propriedades, elas produziam gêneros alimentícios de subsistência. Posteriormente, então, nessa região, um pouco no norte, a região norte ali, no caso, surgiu a indústria naval, que captou a mão de obra livre e assalariada, tá? Comércio triangular, mercado externo das colônias, articulava a colônia inglesa das Antilhas, que produzia açúcar e melado, com a África, que fornecia os escravos, né,
para a região sul e a América do Norte, como produtora de cereais, madeiras, peles, peixe seco e produtos manufaturados. Bom, pessoal, aqui tem uns exercícios de fixação que eu gostaria que vocês fizessem. Depois a gente abre um tópico na plataforma, aí vocês tiram foto do caderno e mandam, como vocês fazem sempre, tá? Com a Prof. Márcia. A gente vai trabalhar dessa maneira. Eu vou colocar exercícios de fixação depois da videoaula, tá? E vocês vão responder e vão tirar foto do material para mim ver, tá? E além da videoaula, esses slides que eu acabei de passar, essa apresentação será disponibilizada no ambiente como material interativo também. Espero que tenham gostado da aula. Abraços e espero que todos estejam bem. Até a próxima. Até a próxima aula.